A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vim trazer um tema muito interessante para a nossa meditação. E o tema é: cuidado com os que dizem que são, mas não são. A Bíblia nos orienta acerca desses que dizem que são, mas não são, lá no livro de Apocalipse. E eu vou ler para vocês. Fala assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo, oh glória. Aí antes que o desigrejado, sei lá, alguém chegue aí e venha dizendo, ai, texto sem contexto, leia completo. Irmãos, pode ler completo o capítulo e o versículo, tá? Falando, né, sobre o fim dos tempos, falando esse capítulo especificamente e dando orientação à igreja acerca de várias coisas. Eu não vou falar de tudo aqui, senão vou falar demais. Eu quero enfatizar nesse capítulo, tá? Eu não estou criando heresias, mas todos nós sabemos que o Espírito de Deus, ele nos dá revelação acerca da palavra. Se você ler hoje em Apocalipse capítulo 13, você vai entender uma coisa, o Espírito Santo vai lhe dizer uma coisa. Se você ler amanhã, o Espírito Santo já vai lhe dizer outra coisa. E eu não estou falando de que o Espírito Santo vai falar algo que não tem nada a ver, ele vai falar tudo relacionado ao que você leu, ele dá entendimento, ele dá sabedoria, ele dá ciência. É assim que o Espírito Santo de Deus reage dentro do nosso ser. E baseado no tema que eu trouxe hoje, eu trouxe em Apocalipse capítulo 3. O que eu falo é bíblico, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, né? Irmãos, eu acredito que os desigrejados têm parte com o diabo. Já falei em alguns vídeos meus. Tem parte com o diabo, com o anticristo, com Satanás, com algum desses. Eu acho que eles têm parte, irmãos. Sabe por quê? Eu não acho possível uma pessoa que é serva de Deus perseguir a igreja. Se você é servo de Deus, por que você vai perseguir o povo de Deus? O povo que lê Bíblia, o único povo que busca oração, que busca ir atrás de gente na rua para pregar o evangelho de Cristo, que canta hino de louvor a Deus. Eu não acredito que uma pessoa que começa, um determinado movimento que começa a perseguir esse povo, é gente de Deus, não. Porque se for uma pessoa de Deus, vai se unir para adorar a Deus. Mas o que é que o desigrejado está fazendo? Está condenando esse povo, criando divisões e contendas, né? E até trazendo coisas que acontecem dentro da igreja, às vezes acontecem de vez em quando, é mais difícil, tá? É raro, mas acontecem escândalos dentro de algumas igrejas. Isso é um fato. Jesus nos orientou acerca do joio, que foi criado dentro do meio do trigo, tá certo? Jesus explica tudo isso na Bíblia. É só você ler, usar o seu cérebro, né? Parar de ser difamador, mentiroso e de querer generalizar todo mundo, que você vai ler e vai entender. Que tal você começar a ler a Bíblia e buscar entendimento, ao invés de vir com essas acusações, querendo acabar com a igreja, dividir com a igreja? Eu não tô entendendo você não, viu? Não tô entendendo não. E aí o pior crente, né, trazendo isso para si. Você tá virando apóstata. E você, brevemente, você que concorda com esse povo, que aplaude esse povo que você nem conhece direito, você, cuidado que você vai cair também no laço como eu caí, irmãos. E eu não tô dizendo que, eu sou do tipo de crente que passa pano, não. Por quê? Eu virei desigrejada. Porque eu tive alguns probleminhas numa igreja que eu estava congregando, problema pequeno. E eu preferi sair. E eu já estava querendo sair, eu saí. Mas Deus já tinha me dito, não sai, Thalia. Eu peguei e saí. Eu pedi revelação a Deus, Deus me revelou. Mas uma amiga, ex-amiga que era desigrejada, ficou dizendo que aquela revelação não era de Deus, não. Revelação essa, a qual eu orei dentro do meu coração com Deus, e Deus falou comigo através da boca de uma irmã na igreja. Essa desigrejada veio e disse para mim, não, Thalia,
Deus não fala dessa maneira com ninguém. E Deus não ameaça ninguém, porque Deus disse, se eu saísse, eu ia pagar o preço da igreja. E aí eu acreditei naquela amiga, né? Deus falou comigo e eu acreditei naquela amiga, né? Vai entender, né? Porque o desigrejado, ele tem esse poder de persuasão diabólico, né? Pra fazer a mente das pessoas, infelizmente, né? Então, irmãos, eu até me esqueci o que eu estava falando, mas hoje o tema que eu trouxe foi esse. Cuidados com os que dizem que são, mas não são. Está descrito aqui na palavra. São da sinagoga de Satanás. Dizem que são, mas não são. São judeus, mas não são. Os judeus são quem? Os judeus? Um povo que Jesus veio para salvar. Jesus veio para quem? Para os judeus. Mas eles não acreditaram, não é verdade? Mas Jesus ainda assim morreu por eles. E morreu por todos nós, para todo o que aquele nele crê seja salvo. Não só por título de ser judeu, não. Mas por crer em Jesus. O plano de Deus foi perfeito, tá certo? E aí, meus irmãos, eu vim trazendo esse tema porque de fato está acontecendo isso. Pessoas que dizem que são, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmãos, muito cuidado. Eu quero dizer a você, Jesus está voltando. Você tem dúvida? Depois de tudo que você está vendo neste mundo e a manifestação desses desigrejados, hereges, distorcendo tudo, você tem dúvida ainda que Jesus está voltando? Se endireite, você que está aí me escutando. Se endireite, você. Se endireite, viu? Tô dando pausa, irmão, que o Espírito de Deus está movendo assim muito forte dentro do meu ser, tá? Mas eu quero dizer, Isanoia, endireite os seus caminhos, Jesus está voltando. A igreja está começando já a ser perseguida e não está percebendo, irmãos. Já começou. Já está começando, meu irmão, a perseguição. Você que está esperando o grande brado, lá vem o noivo, você se endireite. E você que ainda está toscanejando aí, você se acorde e comece a buscar azeite para sua vasilha. Vai ler a Bíblia, vai buscar entendimento. Você que é mulher, pare de ficar preocupada demais com vaidade, porque lá em Apocalipse, capítulo 3, não fala muito bem não das filhas de Sião, que anda de pescoço erguido, cascavelando na igreja, tá certo? Para de preocupação com arrumação, com besteirinha, arrume-se comigo pra ir pra igreja. Não, minha filha, você tá na hora de se endireitar os caminhos pra ir pro céu. Não é negócio de arrume-se comigo, não. Tá preocupada com a roupa, se é mais linda. Pelo amor de Deus. E você, homem de Deus, prega o evangelho com mais veemência, tá certo? Buscando agradar a Deus. Irmãos, eu não vou falar nem metade do que eu queria falar aqui para esse vídeo não ficar longo. Mas Jesus está voltando. O diabo tá querendo se infiltrar no meio da igreja para destruir ela. Para destruir vocês. Perceba que esses desigrejados só se levantam contra quem? Não se levanta contra satanista. Contra a gente. Meus irmãos, as trevas tá tão assim, sabe? Naquele tipo, eu tô no meu momento agora. As trevas tá no momento dela agora. De se aparecer. Abra aí suas redes sociais. Irmãos, até uns 5 anos atrás, feiticeiro, bruxo, não tinha vez não, tinha medo de falar. Já viu macumbeiro entregando oferenda na encruzilhada? Já viu a cara de algum? Não, irmãos, eles se escondiam, sabe por quê? Tinham medo, vergonha, sabe por quê? Quando a gente vai ler a Bíblia, nós observamos que Deus, Ele mandou destruir
essas pessoas que mexiam com essas coisas. Sabe por quê? Porque ainda hoje eles ainda fazem coisas terríveis nas trevas. Irmãos, existe isso. Tá certo? Existe a entrega do sangue inocente, tá? Igual tá escrito lá como eram as oferendas para Moloque, tá certo? Jesus falando o porquê estava destruindo aquele povo, tá certo? Aí quem lê a Bíblia diz, ai, um Deus mau desses, que manda destruir um povo inteiro, nossa, isso é inaceitável para um Deus. Ah, é? Para eles continuarem queimando crianças vivas para deuses, né? Nossa, perfeito. Bom é o Moloque, né? Bom é ele, que pedia crianças recém-nascidas, queimadas, vivas, tá? Aí o povo, as trevas, junto com os ímpios, aí se junta tudo para dizer, ai, essa raça não presta, vamos perseguir. Irmãos, acordem. Acorda, começou, irmãos, tá começando. Irmãos, eu não vejo mais um futuro extenso para nós de paz. Eu não vejo mais. Sabe por quê? A maldade está se multiplicando, irmãos. A perversidade, as trevas estão aí, ó. Antigamente o macumbeiro ia fazer uma oferenda, se escondia. Hoje em dia eles gravam e botam no Facebook e diz, eu sou não sei o que, de não sei lá das quantas, de Odaiá, de não sei o que. Não se esconde mais não, sabe por quê? Jesus está voltando.